Olá, pois é, nós vamos conhecer agora um documento que você já deve ter ouvido falar bastante, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais. Mas será que você sabe ou já conhece os Parâmetros Curriculares Nacionais do ensino médio? Porque normalmente, quando se fala em PCN, o documento que vem à mente de todo mundo é o PCN para o ensino fundamental. Mas, na realidade, a gente também tem parâmetros curriculares para o ensino médio. E a gente vai começar a ver, então, de onde ele surge. Vou fazer aqui um pequeno passeio histórico sobre algumas questões para a gente entender o contexto de produção deste texto, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio. Tá? Então, para a gente começar, lógico que a gente tem que começar dela, da LDB, dizendo o que a LDB fala em relação a esse assunto. Porque se a gente está falando de parâmetros curriculares, a gente está falando de currículo. E a LDB, com certeza, tem o que falar sobre currículo. Então, vamos lá. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a União cabe a responsabilidade de estabelecer, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, a partir deste artigo na legislação, né, na LDB, a gente precisa pensar, então, nessas formas de se organizar, que conteúdos mínimos são esses, com a participação de todos esses entes federativos. Lembra que a lei é de 96. O que acontece, então? Em 1997, o governo federal criou os Parâmetros Curriculares Nacionais, os Parâmetros Curriculares Nacionais, criados em 97, uma referência e, portanto, não obrigatórios, porque se é referência, é um parâmetro, não é lei, não tem o caráter de obrigatoriedade, para a elaboração dos currículos nas unidades educacionais. Esses parâmetros que estão aqui são os parâmetros do ensino fundamental, que foram os primeiros colocados. Eu não trago aqui um destaque muito grande, mas é importante que você saiba também que a educação infantil também foi contemplada anos depois com um documento, só que não levava o nome de parâmetros, levava o nome de referenciais. Eram os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Ficou conhecido como a sigla de RECNEI, tá? Ó, Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil, RECNEI. Essa era a sigla que a gente usa para falar da educação infantil. Vou apagar aqui de novo, porque nosso assunto são os parâmetros curriculares nacionais, né, de ensino médio. Como é que acontece isso, né? Então, vamos pegar agora essa linha histórica, olhar para essa questão do tempo para a gente entender esse processo de formulação. Em 97, então, são consolidados em 10 volumes os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental do 1º ao 5º ano, apontados como referenciais de qualidade para a educação brasileira. Então, foram feitos para auxiliar as equipes escolares na execução dos seus trabalhos, sobretudo no desenvolvimento do currículo. Em 98, são consolidados em 10 volumes os PCNs para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Então, primeiro, lembra que aqui está do 1º ao 5º, porque na época trabalhava-se ainda com essa ideia de você, na realidade, a gente está com uma atualização de 1º ao 5º, mas de verdade, antigamente, quando em 97 os parâmetros foram elaborados, a gente trabalhava ainda com uma outra organização. O ensino fundamental ainda não tinha 9 anos, então a gente trabalhava com a ideia de 1ª a 4ª série, lembra aquela questão? Pois é. Em 98, então, 6º ao 9º ano, a intenção era ampliar e aprofundar um debate educacional que envolvia escolas, pais, governo e sociedade. Preste atenção em alguns dados que eu já vou trazer para vocês, que são importantes quando a gente fala desses 2 primeiros parâmetros lançados. A proposta dos parâmetros era sempre uma proposta muito inovadora, porque ela traz de uma forma organizada, prática, de uma forma que a gente consegue acompanhar, a ideia de que a interdisciplinaridade é possível. Você lembra o que é a interdisciplinaridade? Vou fazer aqui, vou apagar aqui o quadro só para a gente lembrar um pouquinho do que é a interdisciplinaridade. Quando a gente fala de organização de currículo, existem algumas formas de organizá-lo, né? Então, a aula de currículo, você deve ter assistido, ela fala disso. Em todo caso, vamos lembrar. A gente pode falar... vou falar só da interdisciplinaridade, que eu acho que fica mais fácil para você, tá? E da transdisciplinaridade. A gente pode falar da interdisciplinaridade, que parte da seguinte premissa.
a gente tem disciplinas, com certeza nós temos disciplinas, e eu vou representar as disciplinas aqui com pequenos quadrados. Essas disciplinas, elas se comunicam entre si. Então, eu estou criando aqui, um espaço para a gente entender que existe uma comunicação entre elas. Porque o conhecimento, gente, não é um conhecimento que só tenha uma direção. Na realidade, o conhecimento ele sempre se integra um no outro. Quem criou as disciplinas fomos nós, mais especificamente, a partir de uma proposta de René Descartes, né, com todo o método cartesiano de quebrar o grande conhecimento em pequenos pedaços, em pequenas partes. Então, nós criamos essa classificação de disciplinas. Mas o conhecimento em si, ele é uma coisa só, que foi quebrada. Então, na perspectiva da interdisciplinaridade, a gente tenta criar possibilidades de integração desses saberes. Mas como? Lógico que para isso aconteça, vai ser muito ruim fazer esse desenho aqui, mas eu vou tentar, tá? Todas as disciplinas trabalham em prol de um bem comum, de um planejamento que é realizado coletivamente. Lógico que esse planejamento ele vem desde da organização do PPP, do Projeto Político Pedagógico da instituição, da proposta curricular da instituição, para que todo mundo tenha os mesmos objetivos e alcance os mesmos objetivos. Interdisciplinaridade não significa dizer que agora eu sou professor de português e vou dar aula de matemática, de jeito nenhum. É que na tua aula de matemática você usa português. É que na tua aula de matemática você usa geografia, você usa história, você pode usar, mas você tem que chamar a atenção para o aluno, para essa integração. Na aula de português, vários outros conhecimentos são acessados, mas isso não pode ser feito assim, do jeito que eu quero, como a gente quer. Então a gente precisa falar de interdisciplinaridade. E os PCNs deixam muito claro, tanto que eles trazem no ensino fundamental a ideia dos temas transversais. Os temas transversais são uma metodologia de trabalho, tá, gente? Metodologia de trabalho. Existem outras, tá? Se a gente for pensar em metodologia de trabalho nos PCNs para o ensino fundamental, a gente vai pensar nesse. Se a gente for pensar mais para frente, tá? No documento Orientações Curriculares para o Ensino Médio, uma das metodologias mais apontadas no ensino médio são as sequências didáticas. Por quê? Ambas as metodologias são metodologias que favorecem a interdisciplinaridade. Sabe como? Assim, tema transversal. Vamos pegar um tema transversal lá do PCN do ensino fundamental. Ética. Ética não é uma disciplina para ser criada, para ser dada por um professor específico. Ele é um tema. Só que a ética ela faz parte de tudo. A ética faz parte do teu cotidiano, do dia a dia. A ética é você trabalhar com as perspectivas da moral, com aquilo que você faz ou deixa de fazer para o outro, para o seu semelhante. O que é justo fazer, justiça social, tudo isso está dentro dessa perspectiva da gente pensar a ética. Então, quando a gente pensa na ética, o professor, digamos que seja professor de matemática, de história, de português, de ciência, seja o que for, todos eles vão estar implicados nessa discussão da ética no contexto da escola. E isso é um elemento de interdisciplinaridade. É como se eu tivesse algo que fizesse uma cola entre todas as disciplinas. No ensino médio, as sequências didáticas, elas vão trabalhando com a possibilidade de você pegar um tema e ir desdobrando. Por isso que é uma sequência didática. Então, desse tema você desdobra para outro. E nisso que você desdobra, você vai trazendo outras disciplinas para olhar aquela situação. Então, por exemplo, sequência didática com textos. Então, eu posso pegar o texto jornalístico e olhar o texto de jornal hoje e ir lá numa redação e fazer uma cópia ou conseguir algum exemplar de um jornal de 5 anos atrás, de um jornal de 10 anos atrás, de um jornal de 30 anos atrás. E aí, eu sou professora de português, estou trabalhando com jornal, lógico que eu estou trabalhando com história. Lógico que eu estou trabalhando com geografia, porque as notícias que eu vou olhar ali vão estar situadas em algum espaço geográfico, né, num tempo histórico determinado. Lógico que eu posso trabalhar a matemática, porque a dimensão, a letra, a diagramação do jornal vai ser completamente diferente e assim por diante. Então, uma sequência didática, ela dá essa possibilidade, no momento em que você vai ampliando esses conhecimentos, de trabalhar com essa perspectiva interdisciplinar, ok? A outra coisa que é muito importante a gente saber é que, para a gente pensar
em interdisciplinaridade, a gente também pensa em contextualização dos conhecimentos. A contextualização dos conhecimentos é que vai possibilitar que o aluno entenda onde aquele novo saber se ancora nas experiências que ele já tem e dá a ele possibilidade de entender o mundo para além daquela visão que ele tem naquele momento. Então, isso aqui é fundamental. E isso é uma grande contribuição que esses documentos vêm materializar, que ficavam antes só numa perspectiva mais teórica e que, na realidade, ganham uma concretude maior ao serem organizados num documento, ok? Deixa eu apagar aqui para a gente poder voltar lá para o nosso slide. Vamos lá. Então, a gente estava falando dessa construção em 97 e 98. 2000, então, foram lançados os parâmetros curriculares para o ensino médio, PCNEM, tá? Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, em 4 partes, com o objetivo de cumprir o duplo papel de difundir os princípios da reforma curricular e orientar o professor na busca de novas abordagens e de novas metodologias. Bom, mas vocês sabem que quando a gente fala de currículo, tem muita lei ainda que a gente precisa ver. Como vocês podem ver, os PCNs são do ano de 2000. Nós estamos em 2017. Muita coisa aconteceu ao longo desses 17 anos dentro da perspectiva da educação. E, obviamente, que nem tudo que foi criado naquela época é ainda válido. Hoje a gente tem uma discussão grande de Base Nacional Comum Curricular. E a gente vai chegar lá. Mas olha só o histórico disso daqui. Em 2002, foram criadas diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Olha quantas diretrizes e olha quanta preocupação com o currículo. 2004, diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Em 2009, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as diretrizes operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, modalidade educação especial. Pensa que acabou? Acabou não, tem mais, ó. 2010, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Ó, PCN era de 97. Olha quando é que foi feita a outra diretriz para 9 anos. E essa mudança aconteceu, de fato, na lei em 2006. Então, 4 aninhos de atraso. Diretrizes nacionais para oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos, idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, idade mínima e certificação dos exames de EJA e educação de jovens e adultos desenvolvida por meio da educação à distância. Ó, quantas diretrizes. E, em 2011... foram aprovadas as diretrizes curriculares nacionais, dessa vez de implantação obrigatória. Então, esse aqui é um volume enorme que tem todas essas diretrizes que eu estou falando aqui para vocês e que tem uma implantação obrigatória porque tem esse caráter de lei. Então, lembra, parâmetros não têm caráter legal, não tem caráter de obrigatoriedade, mas as diretrizes sim têm caráter de obrigatoriedade, tá? Então, o documento contempla princípios, fundamentos e procedimentos que devem orientar as práticas em toda a educação básica, ressaltando a organização e a articulação dos sistemas de ensino e também as práticas pedagógicas dos docentes. Então, essas são as diretrizes que a gente estava falando aqui em 2011. Aí a gente pensa assim, acabou. Acabou, olha lá. Em 2012, vamos lá, mais diretrizes. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, outras diretrizes, alterações. Diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional técnica de nível médio. Diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena. Diretrizes para o atendimento da educação escolar de crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância. Diretrizes curriculares para a educação escolar quilombola, para a educação em direitos humanos, para a educação ambiental, uma portaria que foi a 867, que instituiu o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa e definiu as diretrizes gerais desse pacto. E, em 2013, portaria número 1140, que instituiu o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio, que é o PNFEM. Não sei o que vocês conhecem dessa questão. E aí, a gente chega no ano de 2014. 2014, a gente tem uma peculiaridade, que é justamente o ano em que o novo
Plano Nacional de Educação foi assinado, né? Então, o Plano Nacional de Educação foi assinado em 2014, as metas, né, as 20 metas e as estratégias têm validade até 2024. Então, nessa proliferação de discussões sobre o Plano Nacional de Educação, tem uma outra discussão que foi realizada nessa data aqui entre 19 e 23 de fevereiro e foi organizado pelo Fundo Nacional de Educação, que é o FNE, que resultou em um documento sobre as propostas e reflexões para a educação brasileira e é um referencial para o processo de mobilização para a Base Nacional Comum Curricular. Então, a gente tem hoje esse movimento, essa questão da Base Nacional Comum Curricular, está aí, sendo discutido, amplamente discutido, pronto para ser votado no Senado. Você já viu a base? Bom, não está no teu edital, ok, se não está no teu edital, tu não precisa ver. Para concurso, mas enquanto professor, é muito interessante que você veja lá quais são as propostas que estão sendo feitas para esta etapa de ensino. Você tem para as outras também, tá? Dá uma olhada e vê quais são as propostas que estão sendo colocadas ali, porque a gente vai ter grandes mudanças nessa ideia de pensar currículo no Brasil. Então, se a gente for pensar de onde vem essa questão da Base Nacional Comum, essa discussão toda, então a gente tem a Constituição Federal, que é uma lei prioritária e que manda, né, no que a LDB diz. Então, a LDB foi toda feita em cima da Constituição. Tanto a Constituição quanto a LDB vão falando de uma política curricular nacional. E, a partir dessa ideia que saem as diretrizes curriculares. A partir dessas diretrizes, a Base Nacional Comum precisa ser pensada. Pensando nessa formação e valorização dos professores, pensando em materiais e tecnologias educacionais, pensando na avaliação da educação básica e pensando também nas perspectivas da estrutura escolar. Então, são aspectos que precisam ser privilegiados, ok? Fizemos esse apanhado geral, falamos desde o início lá da primeira, dos primeiros parâmetros organizados, vimos essa relação parâmetros-diretrizes, né? E agora a gente vai chegar finalmente aqui nos PCNs do ensino médio. Você pode baixar lá, tá? São 3 volumes, você vai lá abaixo, 4 volumes, desculpa, você vai lá abaixo os PCNs e mantenha com você, se você tiver afim de depois dar uma lida. E vamos aqui fazer um estudo de algumas coisas que são mais importantes, lembrando que o nosso recorte é um recorte para concurso público e, portanto, a gente não traz nunca o documento aqui na íntegra, tá? Cabe a você depois dar uma olhadinha lá, até para você poder ampliar os seus conhecimentos. Então, a gente vai começar e trazendo para vocês essa informação que é muito clara nos PCNs do ensino médio. Prioriza-se a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Então, o que se quer? A prioridade do ensino médio é essa, tá? Então, formação ética, desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico. Com isso, eu já posso entender de primeira que essa ideia de aluno repetindo, de aluno reproduzindo, de aluno copiando, não está de acordo com a proposta que o documento traz logo nas suas palavras introdutórias. A gente pode fazer até um paralelo do ensino médio antes da elaboração do PCN e depois, tá, com o PCN. Então, antes, a gente tinha uma ênfase na divisão disciplinar do aprendizado, né? Então, aquela coisa, matemática, história, geografia, tudo certinho. E aqui a gente tem uma ideia de preparar para a vida. Então, a gente fala de interdisciplinaridade, dos conhecimentos que conversam entre si. Antes, os objetivos educacionais se expressavam em termos de listas de tópicos. Aqui, a gente está pensando em qualificar para a cidadania. A cidadania é uma grande preocupação e precisa ser pensada. Como é que eu exercito a minha cidadania? Como é que o aluno pode exercitar a sua cidadania no momento em que ele tem acesso ao conhecimento e ele pode participar de igual para igual na perspectiva da sociedade? Só em etapa superior os conhecimentos disciplinares adquiriram, de fato, uma amplitude cultural ou um sentido prático antes. Agora, espera-se que o aluno possa ser capacitado para o aprendizado permanente em eventual prosseguimento dos estudos ou diretamente no mundo do trabalho. Então, você não espera para depois, você faz isso agora. Antes, a ideia era de transmitir conhecimentos disciplinares padronizados na forma de informações de procedimentos estanques, né? Copia, repete, decora, memoriza, sei lá, quais eram os outros verbos que a gente poderia usar. E agora, promover competências gerais que articulem conhecimentos, sejam esses conhecimentos disciplinares ou não. Então, nos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, estar formado para a vida significa
Saber se informar. Então, assim, saber se informar significa pensar onde eu busco informação, que tipo de informação é útil para aquilo que eu estou precisando saber. Então, saber se informar é uma competência importante quando a gente fala de estar formado para a vida. Comunicar-se, argumentar, compreender e agir. Então, preste atenção, gente. A comunicação, você pode pensar, fácil. Argumentar é um desafio. As crianças vêm tão formatadas, às vezes, da escola, que quando chegam no ensino médio, a argumentação ela é problemática. Então, a gente precisa pensar que, para que o sujeito tenha acesso total à sua cidadania, ele precisa ter poder de argumentação frente às situações cotidianas que ele vai viver. Compreender e agir. Porque falar da compreensão, do mesmo jeito. Então, se a gente está pensando em preparar para a vida, ele tem que entender onde ele está, o tempo histórico, as relações, os conflitos, a questão do poder, tudo isso precisa ser entendido e agir. Ele tem que enfrentar problemas de diferentes naturezas. Então, é a escola como uma grande possibilidade, um grande laboratório para que ele acesse algumas dessas situações, argumente e pense em como respondê-las. Participar socialmente de forma prática e solidária. Então, entender que ele está num contexto social, entender que ele é mais um dentro de uma sociedade, que as práticas solidárias são extremamente importantes, isso é tarefa de preparar para a vida. Ser capaz de elaborar críticas ou propostas e adquirir uma atitude de permanente aprendizado. Se a gente tem um aluno no final do ensino médio, assim, a gente pode dizer que o ensino médio fez o seu trabalho nessa perspectiva de ensinar, de preparar o aluno para a vida, né? E quando a gente fala de uma formação para a vida, o que ela exige? A gente quer que os alunos possam, então, se comunicar e argumentar, se defrontar com problemas, compreendê-los e enfrentá-los, participar de um convívio social que lhes dê a oportunidade de se realizarem como cidadãos, fazer escolhas e proposições, tomar gosto pelo conhecimento e aprender a aprender. Essas são coisas que a gente quer o tempo inteiro que estejam acontecendo com o nosso aluno. E a gente não tem garantia de que, de fato, isso esteja acontecendo quando a gente fala que está preparando para a vida. É um desafio, sem dúvida, extremamente desafiante para o ensino médio, tendo em vista as condições que os alunos chegam, as condições estruturais das próprias escolas, a formação inicial e continuada dos professores, que muitas vezes é muito deficitária. Então, são inúmeros desafios, mas aqui a gente está falando de currículo. A gente não está falando do desafio em si. Bom, a ideia dos PCNs é trabalhar com essa questão das competências. Então, quando a gente fala de competências, a gente pode falar que elas são como qualificações humanas amplas, múltiplas e que não se excluem entre si. Então, quando eu sou competente em uma coisa, isso não significa que eu não possa ser competente na outra. Elas não se excluem. Conhecimentos são desenvolvidos em conjunto e se reforçam reciprocamente. Então, a gente tem essa ideia de criar competências. A palavra competência, ela vem muito dessa questão do mundo do trabalho. Porque toda a elaboração dos PCNs tem uma influência muito grande de autores espanhóis. Tá? Então, Zabala foi um dos grandes influenciadores e a gente sabe que Zabala fala muito dessa ideia de competências. Né? Então, a organização do aprendizado não pode ser conduzida de forma solitária pelo professor de cada disciplina, pois as escolhas pedagógicas feitas numa disciplina não são independentes do tratamento dadas às demais, uma vez que é uma ação de cunho interdisciplinar que articula o trabalho das disciplinas no sentido de promover competências. Lembra que eu já falei aqui nesta mesma aula sobre a necessidade de a gente estar atento para essa questão da interdisciplinaridade no ensino médio. Então, preste atenção que quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente também fala de metodologias que se aproximem, de objetivos que se aproximem, de formas de avaliar que se aproximem, práticas que se aproximem. Isso tudo dá conta dessa grande questão que é a interdisciplinaridade, e por isso que é tão desafiador e é por isso que é tão difícil da gente conseguir transformar a escola num espaço totalmente interdisciplinar. Eu sei bem da dificuldade, mas é isso que o documento diz para a gente, tá? Então, a gente pode pensar que o documento traz essa ideia de competências gerais e de recursos. E isso está presente em todas as disciplinas. Então, informar e informar-se, comunicar-se, isso tudo, gente, para todas as disciplinas. São competências para todas as disciplinas. Então, a gente está falando que são objetivos que todas as disciplinas tem que alcançar, tá? Então, olha só, informar e informar-se,
comunicar-se, expressar-se, argumentar logicamente, aceitar ou rejeitar argumentos, manifestar preferências, apontar contradições, fazer uso adequado de diferentes nomenclaturas, códigos e meios de comunicação. Por isso, devem se desenvolver no aprendizado de cada uma delas, de cada uma das disciplinas. Você é professor de educação física, isso aqui interessa. Química, também. Língua estrangeira, também. Filosofia, sociologia, matemática, todas as disciplinas que compõem essas áreas de conhecimento têm que estar dentro dessas mesmas competências gerais, que são, então, buscadas por todos. Porque eu não posso ter um menino que ele não pode argumentar bem só numa disciplina. Ele só argumenta bem na disciplina de português, ele não argumenta na disciplina de história? Como não? O argumento, ele tem que ser interdisciplinar. A capacidade de argumentar tem que ser igual para todas as disciplinas e precisa ser trabalhado por todos. A capacidade de se expressar, de se comunicar. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.